Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui com mais uma live do Seminário Internacional de Tecnologia Têxtil da ABTT, aqui com grandes convidados importantes dentro da cadeia têxtil nacional e mundial. Agradecemos desde já a presença de todos, Fernando Pimentel, da VIT, Sérgio Mota, do Senai CETIC, de João Domingos, do Senai Francisco Matarazzo, e o Brás Costa, do CITEB de Portugal. Tá? Nós temos um pequeno cronômetro aí, que aí são as pessoas que vão começar a entrar, né, os participantes, né? Dá um delay em relação ao início e a transmissão como um todo, tá bom? Mas isso a gente já vai tirar já, que já está entrando todo mundo, os 2 minutos já são mais do que suficientes. O nosso tema dessa live, né, dessa palestra, desse fórum, enfim, é sobre tecnologia têxtil. Que os nossos participantes aqui possam nos apresentar aí o que eles têm de ideias ou sugestões, ou então ações pontuais sobre tecnologia têxtil, para que o profissional, né, nós profissionais entendemos que precisamos estar preparados e saber aonde buscar todas as informações. Tá? Então, eu passo a palavra ao Fernando Pimentel, presidente da VIT, que será o mediador desta live. Obrigado, Pimentel. Muito obrigado, Nelson. Uma alegria muito grande, uma satisfação enorme poder estar participando desse evento com pessoas tão competentes e tão capazes como o Sérgio Mota, o João Domingos e o Brás Costa, nosso companheiro lá de Portugal, que esteve recentemente participando de um outro encontro conosco. A abordagem que nós teremos hoje é algo que é crítico e fundamental para o nosso setor. É um setor que gera mais de 2,5 trilhões de dólares de negócios anualmente, que está permanentemente sob o escrutínio, sobre todas as suas visões de funcionamento, sustentabilidade, compliance, respeito aos ambientes de trabalho, e tem a tecnologia como um vetor fundamental para o seu desenvolvimento atual e futuro. Eu vou procurar aqui me pautar e colocar para o grupo nessa conversa, que eu vou inicialmente passar a palavra para cada um para fazer as suas intervenções, depois a gente entrar aí no debate. E existe uma agenda chamada Agenda Global da Moda, que foi definida em Copenhagen Fashion Summit, há uns 2, 3 anos atrás. E essa agenda ela criou 8 pilares de trabalho, sendo alguns mais imediatos e outros mais estruturais. Entre os imediatos, foi tratado da questão da rastreabilidade na cadeia de fornecimento, combate às mudanças climáticas, uso eficiente de água, energia e produtos químicos, ambientes de trabalho seguros e respeitosos. Logo em seguida, não, evidentemente, isso não é uma coisa linear, isso é rede, isso é uma net. Então, nós temos a composição sustentável de materiais, sistema de moda circular, a promoção de melhorias e de melhores salários e a 4ª revolução industrial. Eu tenho a impressão que esses 8 grupos de temas abrem bastante o leque para que os nossos convidados possam abordar aquilo que eles entendem que seriam os fatores mais prementes para orientar a indústria e para orientar a academia nos seus currículos, nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, nas suas teses. Então, nada melhor do que termos aqui conosco o Sérgio Mota, o João e o Brás Costa. E eu dou início passando a palavra para o nosso convidado de Portugal, Brás Costa. Por favor, Brás. Alô? Oi? Bem-vindo. Antes de mais, um grande abraço para o meu Brasil, o nosso Brasil, este país que a pandemia me está colocando mais longe, com grande mágoa minha, mas tenho uma decisão para mim de que a retoma vai ser em grande e não vejo a hora de voltar a esse também meu país, porque é assim como apresento os meus amigos brasileiros. Logo que possa, aí estarei para poder confraternizar, trocar ideias com os meus amigos do Brasil, com a indústria brasileira do setor têxtil e de vestuário. O meu coração apenas pede que a pandemia passe rapidamente
e que os perigos para as pessoas, e nomeadamente os perigos para a economia e para a nossa indústria em particular, passem depressa e a retoma seja de facto rápida. Bom, como o Fernando falava, nós temos um futuro que não será igual ao futuro que teríamos sem a pandemia. Nada está igual, mas também não é verdade que tudo ficará diferente. Nós entramos na pandemia com vários desígnios: a luta pela sustentabilidade, a luta pela capacidade dos nossos setores de subirem sistematicamente na cadeia de valor, permitindo uma sustentabilidade económica também. E, portanto, em fevereiro deste ano, ou em janeiro deste ano, tínhamos um conjunto de objetivos muito próximos em Portugal e no Brasil, apesar das diferenças que os países têm e que o setor apresenta em cada um destes espaços. Nós tínhamos muitos pontos em comum. Eu e o Fernando partilhamos também discussões ao nível internacional, ao nível global, sobre o futuro desta indústria, e partilhamos muitas das ideias, enfim, com as adaptações à realidade de cada um dos países, mas partilhamos muitas ideias sobre os caminhos a seguir pelo setor no Brasil, em Portugal e no mundo. E então dizia eu que o futuro não será igual, mas os grandes desígnios da digitalização, o desígnio da sustentabilidade e da economia circular e o desígnio da performance e da produtividade são desígnios que não nos abandonam, apesar da pandemia, e eu diria mais, alguns destes desígnios foram rapidamente acelerados pela existência da pandemia. Nos minutos antes de entrarmos no ar, conversávamos sobre o efeito da utilização de ferramentas como esta. Provavelmente eu não estaria conversando convosco se não existissem estas ferramentas. Provavelmente não seria o momento ideal para viajar ao Brasil. E com estas ferramentas nós conseguimos estar em contacto, conseguimos partilhar ideias, discutir ideias. Eu direi que o futuro será a retoma de todos esses desígnios, mas com as devidas adaptações. Eu iria, para ser sucinto, eu penso que tenho pouco tempo, pôr o foco em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o pilar da digitalização e, enfim, sou muito cético quando se fala em indústria 4.0. Para mim, indústria 4.0 diz-me pouco, mas o que me diz muito são a utilização da tecnologia, a linha A, na automatização e na fiabilização dos processos industriais. Nada de novo. Durante décadas temos feito esse percurso de ter equipamentos e sistemas mais automáticos, mais independentes do erro humano e mais produtivos. Essa será a linha A da chamada indústria 4.0. A linha B tem a ver com a digitalização dos processos de negócio e da gestão. Também não é novo. Desde há décadas que estamos implementando sistemas de informação nas nossas empresas, exatamente para melhor gerir, com menor intervenção humana e com maior fiabilidade. Nunca como hoje, essas ferramentas são fundamentais para o nosso setor, um setor que, ao contrário de muitos outros, até tidos como setores de tecnologia de ponta, tem exigências ímpares ao nível da flexibilidade e da resposta rápida. Poucos setores como o nosso lidam com tanta quantidade de artigos diferentes, de itens diferentes, e poucos setores como os nossos estão preparados para produzir séries muito pequenas, renovar o seu portfólio e as suas coleções, não 2 vezes por ano, nunca mais voltaremos às 2 vezes por ano, mas numa base semanal ou, quando muito, quinzenal. Quem trabalha
fast fashion sabe bem que morrerá quem tentar ficar no setor sem esta capacidade ao nível da flexibilidade, e para isso a digitalização de toda a gestão é fundamental. E uma linha C, talvez uma das mais difíceis. Nós estamos a reinventar, temos que reinventar, mas com grandes dificuldades, os processos comerciais das empresas. Nada será como antes. Andamos anos a convencer ou a tentar convencer operadores para utilizarem a videoconferência, para utilizar estas ferramentas digitais e, por necessidade, já agora um parênteses, o nosso setor move-se pela capacidade e pela vontade de inovar, mas move-se muito mais pela necessidade. Sempre que temos necessidade, nós damos saltos enormes, mais uma vez o fizemos, mas ainda assim, o desafio do que serão as feiras internacionais, num setor que necessita de toque, necessita de interação física com o produto, é um problema que não está resolvido. As grandes feiras mundiais, nomeadamente as que têm a sua base física na Alemanha, estão neste momento transformando a forma de o fazer. Todas as feiras alemãs que eu tenha conhecimento estão adiadas até ao início do verão, até maio, ou verão na Europa, obviamente, até maio não haverá feiras físicas, e todas elas estão a ser substituídas ou parcialmente substituídas por feiras virtuais, o que é um grande desafio para as áreas comerciais das nossas empresas, para os nossos técnicos, e é um grande desafio para o setor que não pode contar com os tradicionais fornecedores de sistemas informáticos, porque eles de têxtil, de vestuário e de têxteis técnicos não percebem absolutamente nada. Só uma boa simbiose entre essas empresas e as nossas poderá levar a encontrar soluções que permitam suficientemente desmaterializar as amostras para que o contacto comercial tenha, de facto, um resultado interessante e que facilite o negócio. O segundo pilar é o pilar da sustentabilidade. A sustentabilidade, durante uma década ou duas, foi algo de ativistas, ambientalistas e outras profissões terminadas em istas. Neste momento, as empresas viram a sustentabilidade entrar pelo departamento comercial. Já tinham visto. Eu lembro-me que há 1 ano e meio, no Brasil, em Belo Horizonte, com a presença do meu amigo, meu querido Fernando Pimentel, que liderou um magnífico painel onde se discutiu o futuro e onde se falou destas questões. Nós já vínhamos com grandes preocupações sobre a questão da sustentabilidade e constatávamos que são as marcas internacionais, são os consumidores e as organizações de consumidores que exigem uma indústria diferente, uma indústria que trabalhe materiais diferentes, de origem diferente, com processos diferentes, com um nível de capacidade de reintrodução dos produtos em fim de vida na produção de novos produtos, como nós nunca tivemos até agora. Chama a atenção para algo que já nessa altura eu defendi, até com um pouco de mágoa, porque sempre acreditei que o Brasil tinha condições para ser a capital da sustentabilidade têxtil, agarrada à sua imagem ligada à floresta amazónica, à biodiversidade, etc., às cores da natureza. Enfim, ainda não é o caso, mas eu acredito que o Brasil tem um grande futuro nessa matéria. Eu acrescentava com muito mais convicção algo que nós não tratámos muito há 1 ano e meio em Belo Horizonte, Fernando. A bioeconomia é algo que vai estar para durar. A origem das matérias-primas em fonte renovável, na natureza, na produção agrícola, na produção florestal e a utilização desses materiais na produção, em primeiro lugar, de fibras, mas também de produtos para a funcionalização de têxteis,
com a capacidade adicional de poderem ser verdadeiramente reciclados, são, acredito, um desígnio para o futuro com muito mais intensidade do que foi até agora. E acrescenta esta questão, a questão da reciclagem. Parecemos satisfeitos, e Portugal é um exemplo de quem está a lucrar com isso. Estamos a lucrar com a aposta feita na sustentabilidade, na introdução de fibras recicladas nos produtos, na utilização de biomateriais da indústria agroalimentar na produção têxtil. Bom, mas a verdade é que a reciclagem mecânica tem os dias contados. A reciclagem mecânica reduz a performance das fibras à volta de 80%, o que significa que a visão de uma indústria circular baseada na reciclagem mecânica é não uma visão, mas uma ilusão. As apostas na reciclagem bioquímica são determinantes para o futuro, e nomeadamente com a utilização de materiais de origem vegetal, de origem biológica, que permitirão aproximar-nos rapidamente deste grande desígnio da economia circular, que um produto no fim de vida possa ser completamente reintroduzido na produção de produto têxtil e de vestuário. O terceiro pilar, o terceiro grande pilar, é o pilar da performance. E eu diria que juntava a performance, a qualidade, a funcionalização, a produção de mais adequados, melhores produtos que satisfaçam melhor os nossos clientes. O Brasil, como Portugal, tem um longo caminho, mas é um caminho possível. Nós temos uma cultura têxtil muito forte. Nós temos industriais têxteis com uma cultura industrial muito forte, como não tem a Alemanha, como não tem a Itália hoje em dia, que está praticamente comprada por chinês. Nós temos uma cultura industrial e essa cultura industrial pode perfeitamente estar ao nosso serviço para encontrar esse caminho da elevada performance dos produtos de elevada qualidade. Ora, estes três pilares, que são uma simplificação, se quiserem, daquilo que pode ser um plano estratégico ou do plano estratégico que nós construímos para o Ministério da Economia português, mas aglomeram os pontos mais importantes do que acreditamos ser o futuro próximo deste setor, a partir de já, mas nomeadamente para fazer face aos desafios pós-pandemia, de uma recuperação económica, de uma recuperação também social, onde o setor têxtil tem um papel muito importante pela importância social que tem nos nossos dois países. Portugal tem 20% dos empregos da indústria transformadora no setor têxtil e vestuário, e nenhum país com este envolvimento no setor têxtil pode deixar de ter grandes ambições, de ter um setor que esteja na linha da frente da inovação e da capacidade de elevada produtividade para ser competitivo. Eu termino esta primeira intervenção, e peço desculpa por me ter alongado, com uma nota especial relativamente à surpresa que tivemos na Europa como na América, do norte ao sul, que foi a excessiva dependência a que nos deixamos colocar relativamente a produtores longínquos de alguns produtos que, numa fase difícil da nossa vida, que foi a primeira fase da pandemia, não tão grave como a que estamos a viver neste momento, mas mais difícil, dado o nosso desconhecimento sobre a maneira como a doença evoluía, e refiro-me aos equipamentos de proteção individual, aos dispositivos médicos e, em particular, às máscaras de todos os tipos, as cirúrgicas, os respiradores e as máscaras sociais, que, enfim, com alguma satisfação, tenho que admitir que é um conceito que nós ajudámos a construir. Portugal foi pioneiro, com a França, a definir um quadro de especificações para este tipo de equipamentos, de produto. Isto para dizer que o futuro não será
como o passado neste aspecto, e o setor têxtil não só tem uma oportunidade de negócio, como tem uma responsabilidade de garantir que os países, os espaços, têm capacidade de ajudar a sociedade, os profissionais de saúde, em caso de necessidade. E, finalmente, dizer que esta noção de proteção não vai ficar apenas dentro dos hospitais, não está, já está nas ruas com a questão das máscaras sociais, mas eu admito que no futuro próximo, e termino, o conceito de moda de proteção individual vai estar nas prateleiras dos nossos supermercados. O vestuário vai incluir características de proteção, vai incluir um melhor nível de proteção dos seus utilizadores, não apenas a pandemias, que serão cada vez mais frequentes e mais gravosas, mas também aos perigos à saúde que a sociedade moderna, a poluição, etc., nos está impondo. Vamos, portanto, transformar uma dificuldade numa oportunidade de negócio e acredito que Brasil e Portugal, cada um no seu espaço, é verdade, com as diferenças que temos, nós temos condições para ser, no mínimo, first movers neste contexto de capacidade de desenvolvimento e de dar ao mercado e à sociedade as soluções com base em têxteis que necessita. Estou confiante nisso. Muito obrigado, Braz, por essa sua abertura. E diante desse contexto que eu coloquei previamente, diante dessa sua visão de endereçamento do futuro, sustentabilidade, digitalização, preparação do empreendedor, preparação daqueles que vão militar e trabalhar no nosso setor, eu gostaria de ouvir agora dois diretores de centros de educação e de pesquisa que estão participando conosco, e são o João e o Sérgio. Então, eu passo a palavra inicialmente para o João e, em seguida, para o Sérgio, para tratarmos dessas questões, não só à luz da formação e qualificação dos empreendedores, como, fundamentalmente, daqueles que irão laborar dentro dessa atividade, com essa agenda que nós estamos identificando como uma agenda relevante e fundamental para que a indústria têxtil de confecção do mundo e do Brasil em particular, e Portugal, possam se destacar dentro desse mercado global. Por favor, João. Boa tarde a todos. Boa tarde, amigo Fernando Pimentel. Prazer revê-lo. Boa tarde ao Sérgio Mota, ao Braz Costa, ao Nelson, da BTT, e a todos que estão aqui nos ouvindo. Eu vou subir aqui uma apresentação curtinha, só para poder contextualizar um pouquinho o que nós vamos falar aqui. Eu acho que ficou bom, né, na seguinte forma, porque Braz Costa deu uma introdução muito bacana e eu quero trazer um pouco dessa visão de futuro, né, um pouquinho mais próximo agora da questão do presente, tá? E principalmente olhando para o nosso contexto industrial, para o nosso país aqui, olhando para a questão do Brasil. As coisas, longe de querer ensinar isso para vocês, que eu estou aqui entre as pessoas que têm maior conhecimento na indústria têxtil e do vestuário aqui do nosso país, a gente tem visto que dentro do contexto atual, as empresas estão correndo e estão precisando justamente do quê? Da transformação digital, da integração com toda a cadeia produtiva, de um acompanhamento mais eficaz da performance dos funcionários. Aí vem uma cerejinha do bolo, que é a LGPD, que também vai trazer outros desafios do ponto de vista de contato com o cliente, de corpo a corpo e etc. Soluções integradas, né? A questão das implantações dos ERPs e tudo mais. Enfim, esse é um contexto que a gente imagina que toda empresa que já está, de certa forma, estruturada, ela está caminhando para isso.
de certa forma, isso traz o quê? Do ponto de vista de quem está enxergando a empresa, do ponto de vista do cliente. Um valor estratégico, né, um pós-venda com fidelização de clientes, novos modelos de negócios, né, compatíveis aí com novas plataformas, com proposta as a service, por exemplo. Isso traz também, né, a reputação, melhora a reputação, mídias sociais, papel de cada colaborador dentro da imagem, isso tudo para contextualizar, né? A questão das respostas rápidas frente a cenários, ou seja, quanto a gente tem demorado para poder responder ao nosso cliente aquilo que ele está necessitando. Bom, esse é um contexto, né? O fato é que, indo na direção do que o Brás Costa disse, a gente hoje está pendurado na questão da plataforma digital. O mundo é digital. A gente não se enxerga mais, não existe mais, de certa forma, a possibilidade de dar um passo atrás. É daqui adiante, né? E o que a gente percebe é que no Brasil, se as grandes empresas que já conseguiram digitalizar, já estão se destacando dos seus concorrentes ou dentro do setor, a gente pode imaginar o salto que isso vai ter a partir do momento em que a gente começar a trabalhar com velocidade 5G, que está aí no Brasil, de certa forma, aguardando uma decisão política. O fato é, né, que se a gente olha aqui no nosso guarda-chuvinha, tecnologias habilitadoras, elas vão suportar praticamente todas as ações que nós vamos ter daqui por diante. Isso não é bola de cristal e nem previsão, isso aqui é realidade, né? A questão é, o Brasil ainda está bastante atrasado nesse contexto. O que nós precisamos fazer, né, do ponto de vista de preparação do profissional do futuro? É trabalhar para que ele possa ser colocado nessa cadeia de interconexões, ou seja, informações, pessoas, equipamentos, tudo isso aí de forma agrupada, com computação em nuvem, com inteligência artificial, para que as empresas possam ser ajudadas nas tomadas de decisão. Aí, até agora, é o ambiente perfeito, é aquilo que a gente está buscando. Novas competências vão ser requeridas e a gente não pode esquecer que talvez o maior desafio que nós vamos ter, inclusive, não é simplesmente a implantação das tecnologias, mas a requalificação desse quadro de pessoas que está aí e que não pode ser descartado, que precisa ser reposicionado dentro das indústrias, até porque o capital humano que existe ali dentro hoje é uma riqueza que a gente não tem como contabilizar. Vale lembrar, né, só para a gente trazer a discussão à tona, a maior parte das nossas empresas sequer conseguem ainda, né, estar dentro dos pré-requisitos aqui. Ou seja, convergência, otimização e automação. Eu não quero entrar muito no contexto do conceito de cada coisa dessas, porque aí vai ficar muito extenso aqui e sei que todo mundo que está aqui tem ciência disso. De qualquer forma, quando a gente olha para a indústria têxtil e quando a gente olha para a indústria do vestuário, essa diferença fica muito mais gritante, né? As indústrias têxteis, elas estão mais avançadas com relação à implantação das tecnologias habilitadoras. As indústrias do vestuário, todo mundo sabe da dificuldade que é de colocar isso dentro da empresa e acaba ficando muito mais do ponto de vista de gestão do que diretamente da extração de dados de máquinas, de dados de produtividade. Ainda continuamos fazendo como fazíamos há vários anos atrás. Isso é um ponto a ser observado. E, obviamente, quando a gente pensa na transformação digital, o que a gente pensa primeiro, né? A gente precisa pensar nas pessoas. Nada vai adiantar a gente investir dentro das indústrias, investir dentro das empresas com tecnologias de ponta, se a gente não tiver as pessoas capacitadas e habilitadas para desenvolver e extrair aquilo que pode ser extraído de melhor. É óbvio, eu sei que isso daí é clichê, mas do ponto de vista de onde estamos agora, estamos justamente no ponto em que precisamos capacitar as pessoas para entender essas tecnologias
e aí sim dar suporte, um suporte melhor e mais avançado para as indústrias. Onde a gente pode atuar enquanto escola? E acho que deu para perceber que eu estou tentando conduzir a conversa um pouco mais para a questão da formação do que especificamente das tecnologias, destrinchar as tecnologias, né? A gente, no Senai, São Paulo, a gente forma o técnico em texto, a gente forma o tecnólogo de produção de vestuário, a gente tem os cursos de aprendizagem industrial, de qualquer forma, no que a gente precisa direcionar a formação para que essas pessoas possam estar aptas no futuro a lidarem melhor com as tecnologias que estão chegando. A Fiesp, né, por intermédio do nosso presidente, Paulo Scaff, realizou uma pesquisa muito interessante, muito abrangente, e uma das coisas que podem impactar, e vão impactar, não é que podem, né, vão impactar o desenvolvimento das empresas e a competitividade, ainda que a gente possa levar essa discussão para o campo das taxações, para o campo, enfim, político, etc., mas olhando para a questão técnica, a questão da formação profissional, é justamente que a gente precisa formar pessoas com um olhar na digitalização e na indústria 4.0. Mas isso daí não é uma coisa simples. Você não consegue pegar um técnico em têxtil, por exemplo, e com 40 horas de treinamento ele sai habilitado em tudo. Isso é utopia. Conversava eu hoje com o nosso coordenador técnico aqui, o Paulo Salvo, e fica claro para a gente que quanto mais a gente estuda sobre o assunto, mais a gente consegue fazer uma previsão, às vezes a gente erra, mas é que a especialidade vai sobrepor cada vez mais a generalidade. Então, a ideia é que o nosso técnico, o nosso tecnólogo, que ele tenha acervo suficiente técnico para poder conversar com quem vai, de fato, implantar essas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Que ele seja o porta-voz da empresa, no sentido de quando essa tecnologia chegar até ela realmente possa dar tudo aquilo que está sendo proposto. Então, onde nós vamos atacar? Planejamento com foco em simulação digital. E aí, gente, aí entra todas aquelas questões. Gênios digitais, novas plataformas, enfim. Entra um rol de coisas que, se a gente for falar especificamente de cada uma, vai muito longe, né? A gente precisa falar no uso da máquina, no controle da operação. Isso é realidade em várias empresas. Isso precisa escalar, vir para baixo, vir para as empresas que são de médio porte, que têm potencial para poder investir nisso. A própria questão da manutenção sobre eventos e prognósticos, se você não tem digitalização, se você não tem um mínimo implantado, a manutenção ela vai continuar sendo feita como é feita desde os primórdios, ou seja, por mais que a gente tenha uma equipe ali trabalhando, você não consegue sequer extrair dados básicos de hora, máquina, etc. Isso, se voltar para a área do vestuário, então, fica mais latente ainda. Quando na indústria têxtil, o nível de automação e de tecnologia das máquinas, com certeza, está num outro patamar. Isso já é mais simples de se extrair. E aqui, talvez, olhando principalmente para o vestuário, onde a gente consegue fazer um trabalho muito mais assertivo é justamente na digitalização, olhando na implantação para apoio na tomada de decisão. Ou seja, a gente precisa, a cada dia mais, apoiar a indústria, a pequena e a média, para que ela se profissionalize cada vez mais na questão da gestão, e aí sim a gente poder olhar para as outras coisas. Você está falando isso com base em quê? Com base em todas as visitas que a gente faz, com base em todas as indústrias que a gente atende, e a gente consegue entender qual é o grau que elas possuem de informatização. Né? Não preciso nem falar de digitalização. Se a gente for para dentro da informatização, a gente vai entender que já é um calcanhar de Aquiles aí. Como que a gente pode ser competitivo no mercado se a gente ainda tem problemas
de empresas que tem dificuldade na própria informatização de seus processos. Se ela não tem uma convergência de sistemas de gestão, ou seja, isso aí acaba ficando bastante difícil. É função do Senai, no nosso caso, fazer o trabalho para que isso entre no eixo começando com trabalhos mais simples, justamente para dar aquela base, e aí sim a gente olhar para a indústria 4.0 no futuro, lembrando que é caro, né? Ninguém pode falar que implantar qualquer coisa do ponto de vista migrando, olhando para a indústria 4.0 é barato, a não ser aquelas primeiras etapas, onde você, inclusive, vai utilizar de ferramentas, de lean manufacturing, entre outras coisas. Isso ainda é uma etapa barata, mas quando você entra, por exemplo, na questão da eficiência energética, que é importante, já não é barato, já começa a ficar caro. E eu acho que talvez esse seja um dos problemas hoje. Olhando para esse cenário todo, e ainda convergindo um pouquinho para aquilo que o Brás comentou, né? A gente precisa, sim, voltar de forma diferente, e a partir do momento que a gente entende que algumas coisas mudaram por conta da pandemia. A nova educação 4.0, a gente está entendendo que ela vai, sim, ser transformada. A gente precisa migrar mais para as plataformas EAD, para as plataformas online, principalmente, é óbvio, quando o assunto é conceitual, quando ele não trata de habilidades, quando ele não trata especificamente da qualificação, porque isso a gente sabe que é muito importante que seja presencial, mas a gente já sabe que dá para fazer muita coisa de forma online. Priorizar a escola do ponto de vista de vivência e convivência, a experiência profissional, o trabalho em laboratório, trabalho em máquina, trabalho em conjunto, e transformando as escolas, né, em centro de pesquisa, juntamente com as indústrias, ou seja, cada vez mais a gente precisa estar junto da indústria, tentando entender qual que é a necessidade imediata dessa indústria, e esse profissional que a gente forma é justamente a ponte, o elo que existe. E aí eu vou dizer que para nós, Senai, isso é muito fácil, porque como a gente tem uma proximidade muito grande com as indústrias, e uma grande parte dos profissionais que estão lá trabalhando hoje são alunos e ex-alunos formados pelo Senai, fica muito fácil traduzir para a empresa aquilo que a gente pode ofertar e entender aquilo que ela tem de necessidade. Uma outra coisa que foi colocada, que vai ao encontro desse profissional do futuro, são os UpLabs. Hoje, esta escola Senai, Francisco Matarazzo, tem uma área dedicada para um UpLab, e a gente quer, a partir do ano que vem, trazer somente projetos que são voltados para a área têxtil. Ou seja, para quem conhece a nossa unidade, sabe que além da questão da formação profissional, a gente tem os laboratórios, a gente tem atendimento à empresa, a gente tem agora o UpLab, curso superior, enfim. Se eu for falar do Senai Francisco Matarazzo, eu vou ter que falar do Senai São Paulo, não é isso que não é esse o objetivo aqui hoje, mas é um centro, né? Um ecossistema em que a gente sai da fabricação do fio até o produto acabado, seja qual ele for, olhando para a questão do vestuário ou para aquilo que exige a tecnologia construtiva, né? E a gente não poderia nunca ficar de fora dessa possibilidade de trazer ideias que vão ao encontro das necessidades das empresas. O UpLab vai ter justamente essa função. Ele já existe, está aí desde o ano passado, a gente já tem uma empresa junto com a gente aqui, mas o nosso UpLab é um UpLab de uma rede de UpLabs, e por isso que eu estou afirmando aqui que o objetivo é justamente trazer as necessidades da indústria têxtil e do vestuário para que a gente possa dar esse suporte. João, e aí como é que fica a questão das tecnologias habilitadoras e da indústria 4.0 e por que bater tanto nesse aspecto se a gente está falando de indústria têxtil? Porque se eu for trazer o debate para o hoje,
a gente vai para dentro da indústria têxtil e precisa olhar o que ela está fazendo agora e o que ela pode fazer de melhor. Isso vai melhorar a competitividade. O que nós estamos fazendo enquanto Senai para poder colocar na cabeça das pessoas um vocabulário, né, uma ideia, desmistificar, que eu acho que o grande problema também é esse, né, quando se fala em tecnologias habilitadoras, em indústria 4.0, criou-se alguma coisa muito monstruosa e muitas vezes a empresa não precisa de tudo isso, ela precisa de uma parte disso. O que nós estamos fazendo é isso que vocês estão vendo aí, ó, né? Cursos gratuitos com todas essas, com todos esses títulos, para que as pessoas de qualquer indústria possam se inscrever e entender o conceito de cada uma dessas tecnologias. A partir daí, a gente começa a formar massa conceitual dentro das empresas e que, com certeza, vão gerar movimento. Enquanto isso não acontece, existe uma distância muito grande entre o que é real e o que é mito, que eu acredito que é um dos impasses hoje. O fato é quanto mais tempo as empresas levam para ir se digitalizando, entrar no processo de digitalização, mais distante elas vão estar daquelas empresas que estão no topo. E, infelizmente, existe um estudo que aponta que, num determinado momento, talvez ficar no rabo do cometa, na cauda do cometa, vai ser um fracasso, porque quanto mais avança novas tecnologias, novos formatos, você não tem mais condição de desenvolver aquilo que está sendo colocado na atualidade. Imagina isso daqui 10 anos, com 5G e tudo mais. Quem não entrou agora, muito provavelmente, daqui 10 anos está fora. Esse que é o problema. Se você estiver vivo até lá, talvez você consiga, mas a grande possibilidade é que quem não entrar agora, daqui 10 anos, esteja fazendo outra coisa, e não esteja mais nessa cadeia. Tem que contar com alguns outros fatores que a gente ainda não consegue prever. Tem alguma coisa mais aprofundada do que isso? Tem alguma coisa mais aprofundada, né? Eu posso colocar um técnico têxtil para fazer uma pós-graduação em indústria 4.0, num curso que foi focado especificamente na implantação de todas as tecnologias habilitadoras? Pode. Será que se eu for em São Caetano do Sul, conversar com o diretor daquela escola e perguntar para ele quantos profissionais da área têxtil hoje estão fazendo pós-graduação em indústria 4.0, eu vou me surpreender positivamente. Quantos profissionais da indústria 4.0 estão lá fazendo... Quantos profissionais da área têxtil, nesse momento, estão lá? Meia culpa nossa, né? Porque do nosso lado aqui, é uma questão da gente também levar isso para dentro da empresa. Apesar de que hoje isso já não é mais justificativa para ninguém, né? As informações estão aí, a gente consegue ter em tempo real. Quanta coisa a gente consegue levantar em meia hora com 3 cliques de mouse. O fato existe um tabu. A indústria 4.0 pode estar na área têxtil, na área do vestuário? Deve. Na área têxtil já está? Já está. Eu acho que é muito mais fácil enxergar as tecnologias habilitadoras dentro da área têxtil do que da área do vestuário. Todo mundo sabe por quê. Vários investimentos, confeccionar roupas personalizadas. A gente discutia a questão do indivíduo, né? Da individualidade de cada um. Será que, no futuro, isso até o próprio Fernando Pimentel, no encontro que nós tivemos lá na VIT, né, Fernando? Será que no futuro, quando a gente tiver tecidos que vão assumir determinadas funções para a gente vai querer todo mundo vestir cinza, camisa manga longa, gola, ou o respeito à individualidade ainda vai nos estar impondo essa questão da moda rápida, enfim.
Isso é uma pergunta boa para a gente fazer. O fato é, o que nos move para o novo? O que nos move para um carro novo? É a mesma coisa que nos move para uma camisa nova, para uma calça nova. É muito imprudente da minha parte, né, até afirmar que no futuro a gente vai estar tudo igualzinho. Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas faz parte do nosso individualismo ser diferentes, né? É esse o ponto. E isso dá muito pano para manga, né? Isso aí, com certeza, é uma conversa para um outro momento. A gente vai falar assim, mas a minha empresa não pode, aí, João, a gente não consegue levar a minha empresa para o Senai. Está aí, ó. A gente consegue levar o Senai para dentro da tua empresa. Nós temos escola móvel de indústria 4.0 para ir lá atender a você dentro daquilo que você quer, inclusive. Ou seja, ter o profissional que a gente precisa agora para enfrentar as novas tecnologias é possível. Isso é a única certeza que a gente tem tem condições de formá-lo. Outros problemas estão justamente no quê? No pré-requisito, no que a empresa deseja, no que a empresa precisa de fato para poder fazer. Se ela tem pré-requisitos básicos para poder avançar, a gente já viu, né? Se eu não tenho o mínimo de automação necessária, como que eu avanço para a digitalização? De certa forma, é praticamente impossível isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem resposta para isso também. O Senai CETIC tem resposta para isso também. Ou seja, a gente tem um rol de coisas prontas para entregar esse profissional no futuro. Uma coisa que o próprio Brás comentou, eu acredito que as máquinas vão ser cada vez mais inteligentes, mesmo isso daí é verdadeiro, daqui a pouco vem inteligência artificial, a gente não está preparado, a gente não conseguiu nem digitalizar, e a gente já está preocupado com a inteligência artificial, né? Em que momento isso vai chegar para as indústrias do nosso país? Para as indústrias de médio e pequeno porte? As grandes vão nadar de braçada, porque tem poder para poder investir, e as pequenas. A gente sabe que os processos de produção continuarão se alterando, natural, esperamos que isso aconteça de fato, e a verdade é que quem se adapta mais rápido sobrevive, nunca se encaixou tão fortemente nessa questão agora. A gente precisa de ter essa adaptabilidade e enxergar que investir nas pessoas, investir em capacitação, turbinar o teu capital humano dentro da tua empresa é o mais importante nesse momento para que você possa usar as próximas tecnologias. E aí eu vou, de novo, aí, junto com o Brás, né, por mais que a gente tenta, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas ele vai ser diferente. Eu também acredito que nem tudo vai ser diferente, mas ele vai ser diferente e ele já está diferente, né, e a gente precisa enxergar isso o mais rapidamente. Eu, em hipótese alguma, tinha um interesse em fazer nenhum tipo de propaganda do que o Senai São Paulo faz do ponto de vista de formação, mas sim dar uma resposta positiva para quem está buscando a formação no campo da implantação das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. E entendo que, nesse momento, eu acho que era necessário posicionar nesse sentido. Me coloco à disposição de vocês para qualquer coisa que for necessário. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, João, pela sua apresentação, bastante esclarecedora, nos direcionamentos e pensando, obviamente, na capacidade de atender as necessidades de formação, seja dos profissionais, seja dos empreendedores, sejam daqueles que vão se inserir nesse mercado vibrante de os têxteis e confeccionados e com todo o seu rol de produtos. Eu gostaria de convidar agora o Sérgio Mota, diretor do Senai CETIC, para fazer a sua apresentação, sua intervenção inicial. Já temos perguntas, o Nelson já me avisou, mas após a apresentação do Sérgio, nós abriremos essa parte de perguntas e respostas. Temos feito trabalhos muito intensos também com o Senai CETIC, que tem o Instituto Senai de Inovação. Vamos estar visitando lá sexta-feira com pessoas do estrangeiro
aquela base lá do Fundão, enfim, junto com o Senai Francisco Matarazzo, é uma rede invejável que poucos países têm e que nós precisamos de usufruir, no bom sentido, de tudo aquilo que ela pode oferecer para aqueles que trabalham na indústria têxtil e confecção do país, sejam empresas nacionais, sejam empresas internacionais, dada a importância e a competência técnica que existe nessas instituições. Sérgio, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Pimentel. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação participar dessa webinar hoje. Eu gostaria de parabenizar o Nelson, presidente da BTT, pela iniciativa de realização, saudar o João Domingos e o Brás Costas pelas brilhantes apresentações já feitas. E o que eu vou trazer aqui apenas vem ratificar tudo isso que já foi colocado também de forma brilhante pelo Brás e pelo João Domingos. E eu vou compartilhar também aqui uma apresentação só para servir de base aqui e trazer muitos exemplos com relação ao que já temos desenvolvido com relação à visão de futuro do Senai C-Ticket. Não posso deixar de falar a importância do setor têxtil na economia brasileira e falar do futuro e do presente desse setor, ele tem impacto direto na economia do nosso país, né? E os grandes desafios que eu coloco, que eu gostaria de destacar, mas já foram até colocados aqui pelos palestrantes anteriores, a quarta revolução industrial, ela é realmente algo muito amplo e a gente não pode deixar de levar isso em conta e ter um farol e ter uma visão voltada por todos os fatores que estão envolvidos aí. Então, por exemplo, a necessidade no futuro e presente agora, de necessidade de profissionais em áreas como tecnologia da informação, comunicação, digitalização, a parte de automação industrial, impressão 3D, economia circular e novos materiais. Então, esses pontos a gente não pode deixar de trazer aí, que são pontos relevantes aí que suportam a tecnologia e a quarta revolução industrial. Os novos materiais, design, confecção 4.0, os novos canais de produção e consumo e, consequentemente, a integração desses canais, né? A produção com o consumo. Isso eu vejo como uma tendência de futuro aí que a gente tem que observar com bastante cuidado. E o setor têxtil também se tornando já um setor com a característica transversal, já para setores como mobilidade, construção civil, a área médica, agricultura. Tudo isso, observado, traz a transformação para o setor têxtil e confecção, uma transformação de futuro, né? E esses paradigmas que fazem parte dessa transformação, como já colocado anteriormente aqui também, são materiais têxteis, por exemplo, para a substituição de aço e concreto em diversos segmentos, novos produtos têxteis como polímeros, fibras, tecidos, acabamentos, tecidos também com propriedades específicas, a funcionalização de tecidos, como, por exemplo, tecidos com capacidade de hidratação, cura de feridas, fazer a cicatrização mais rápida, proteção contra insetos, proteção contra raios ultravioleta, e não podemos deixar de levar em conta também os eletrônicos vestíveis, os wearables, todos os dispositivos vestíveis, como tecnologias que permitem essa inserção, né, de sensores nos nossos produtos, né? Toda essa visão, ela usou como base uma publicação da BIT, junto com o Senai C-Ticket, a quarta revolução industrial do setor têxtil, que traz essa visão de futuro. O setor têxtil também do vestuário brasileiro na perspectiva da cadeia de valor, que é um estudo desenvolvido pela Guerze, e missões internacionais que nós tivemos a oportunidade de visitar alguns centros de referência na Alemanha, Itália, Bélgica, e, por último, e não menos importante, uma grande referência para o C-Ticket, o CITEV, aí, com a presença aqui do Brás Costa hoje aqui também. Trazendo essa característica transversal do setor têxtil, né? Então, temos já a atuação do setor têxtil na agricultura, construção, na área geotécnica, na parte de construção civil, na indústria de forma geral, medicina, transporte, meio ambiente, nas embalagens. E isso é um mercado bilionário. É um mercado que a Europa já explora bastante, mas que é bastante incipiente ainda no Brasil.
Se vocês observarem aqui, isso é considerado o mercado global, a parte de vestimentas ela concentra apenas 7%, enquanto a utilização de material têxtil nos outros setores ele tem uma contribuição bastante significativa. Então, essa é uma visão de futuro que temos que estar bastante atentos aí. E alguns exemplos que eu vou trazer aqui, como nessa visão de transversalidade, na área médica, por exemplo, a aplicação como sinais vitais controlados por fibras inteligentes, o desenvolvimento de fibras com novas funcionalidades, por exemplo, a liberação de fármacos, né, de forma gradativa, na forma, por exemplo, para a aceleração da cicatrização, né, de ferimentos, aumento do uso de fibras em dispositivos, também em implantes, isso tudo também tem aplicação na área médica. Nós temos alguns exemplos aqui, como um case de um stent inteligente com biocompatibilidade, anticorrosão, autoexpansão, com elasticidade e a colocação sem dano para os vasos sanguíneos, né? Isso aí pode ser feito por meio da deposição de nanopartículas para, inclusive, evitar a rejeição desse stent, né? Caso 2, implantes também, tecidos trançados, né, fibrosos para reforços de ligamento, na parte do joelho, ligamento cruzado, anterior. Então, isso tudo pode ser utilizado também na área médica. Na construção civil, aplicação como construções leves, construção sustentável, melhorando a durabilidade e materiais alternativos para a construção. Como um case, um composto de cimento com nanomaterial de carbono, né? São fibras de carbono que proporcionam um reforço concreto contra essas rachaduras, né, geradas por diversas condições de degradação. Também na aplicação na estética, conservação, conforto, na parte de transporte, materiais têxteis e compósitos, né, utilização de compósitos, materiais de desgaste são materiais mais eficientes, com menos desgaste em função do uso, incorporação de fibras condutoras. Então, só para trazer exemplo aqui, por exemplo, se olharmos um Volkswagen, um Golf de 1983, ele utilizava 78% de metal, 2,3% de fibras técnicas. Já o Golf 4 de 2003, 58% de metal, 7,3% de fibras. E temos modelos mais modernos que já utilizam um percentual menor de metal com um percentual maior de fibras têxteis, né? E o C-Ticket ele tem sido muito fortemente levado a ser um indutor tecnológico para o enfrentamento dos desafios por parte da indústria, esses desafios futuros e desafios presentes também da indústria têxtil de confecção. Hoje nós temos 3 áreas de atuação: a educação, a tecnologia e na área de inovação. Na educação, com cursos técnicos, graduação, pós-graduação, dando suporte aí à formação dessa mão de obra que vai para a indústria, já levando em conta esses pontos que já foram colocados em relação a essa visão de futuro. Então, nos cursos, tivemos a reformulação de todos os cursos, já com a participação da indústria, trazendo essas contribuições e já modernizando todos os currículos. A área de metrologia, capacitação técnica, que são, basicamente, seriam cursos, né, on demand, cursos in company, com a visão de uma consultoria, quase uma capacitação consultoria, e a consultoria tecnológica também, como um dos produtos. Na área de inovação, temos 3 áreas básicas de atuação: de biotecnologia, engenharia de processos, síntese química e a parte de fibras, que eu vou trazer alguns exemplos aqui. A inovação no Senai C-Ticket hoje ela fica localizada no Parque Tecnológico. Nós temos um prédio, o Senai C-Ticket, ele está em processo de mudança de localização. Na verdade, aí já está funcionando 100%. Então, hoje o C-Ticket ele tem toda a parte de inovação funcionando no Parque Tecnológico e com o papel de identificar e desenvolver novos produtos, tanto químicos quanto bioquímicos e fibras têxteis. Temos uma infraestrutura completa nessas 3 áreas, com tecnologia no estado da arte, fruto desse benchmarking que nós fizemos em diversos centros, né, referência, e com profissionais hoje qualificados, mestres, doutores, com atuação nessas áreas também de referência, né? Nessa plataforma, eu vou me concentrar aqui mais na plataforma de fibras. Temos projetos de pesquisa e desenvolvimento alinhados a essas tendências que eu mencionei aqui, e essas novas soluções em fibras têxteis técnicos e fibras inteligentes.
também novas matérias-primas com funcionalização e incorporação desses eletrônicos nas vestimentas, né? Hoje, o C-Ticket ele possui o credenciamento da Embrapi, ou seja, todo projeto de pesquisa ele pode ser financiado pela Embrapi. Então, temos esse apoio a todas as empresas aí que estão nos assistindo agora, ter esse financiamento, que basicamente até 1/3 do valor do projeto ele é financiado pela Embrapi, 1/3 pelo próprio Senai e 1/3 das empresas, né? Esses recursos eles são não reembolsáveis, o que reduz bastante aí o risco dos investimentos pelas empresas, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de projetos que já estão em desenvolvimento ou já concluídos. Esse foi feito com a empresa Biodiversité, por meio de um edital de inovação. Nós desenvolvemos matérias-primas a partir de resíduos do baru, que é uma castanha, né, do baru e castanha do Pará, que são castanhas da região norte, e elas estão sendo utilizadas como matéria-primas aí para a área de cosméticos. Então, desenvolvimento de uma curva de aplicação para tingimentos de lã, algodão e seda foi obtido, além da cor, o fator de proteção solar máximo. Então, na verdade, foi um corante natural e que trouxe também como consequência a proteção UV com esse corante. Um segundo projeto também desenvolvido para as empresas Zinux e Embrapa Florestas, também por meio do edital de inovação, foi o desenvolvimento de filmes à base de nanocelulose para aplicação e regeneração de pessoas com queimaduras. Esse projeto ele criou alternativa mais econômica ao filme que já existe no mercado. Então, é um filme bastante... ele tem uma propriedade, por meio de ser nanocelulose, ele ajuda rapidamente, de forma mais rápida, a recuperação de pessoas com queimaduras. E a adição de grafeno em polímeros também. Então, temos hoje, dentro das instalações de pesquisa, naquela que eu mostrei a foto no Instituto de Inovação do Senai C-Ticket, no Parque Tecnológico, na Ilha do Fundão, nós temos uma área toda de fiação. Então, nessa área de fiação, da parte de fibras sintéticas, ela pode ser feita uma fibra com adição de grafeno nesses polímeros, trazendo já o desenvolvimento de materiais têxteis funcionalizados, por exemplo, com uma melhoria na proteção ultravioleta, condutividade elétrica e aplicações médicas. Esse projeto ele é já um projeto financiado pela Embrapi. Eu não vou poder divulgar aqui só o nome da empresa, mas ele já está sendo desenvolvido para uma empresa que gostaria de desenvolver um tecido baseado nessas fibras com essa propriedade já de condutividade elétrica e aplicações médicas por meio de adição de grafeno. Também uma outra empresa, essa também eu não posso divulgar, porque é o sigilo também, com edital de inovação também já financiado pelo próprio Senai, que é o desenvolvimento de um tecido, uma nova fibra anti-chama, a partir de resíduos, né, de outras indústrias, e ele foi um desenvolvimento de materiais têxteis praticamente com ação também anti-chama, né? Ele foi bastante, uma eficiência bastante interessante com relação à proteção e à chama, né? A inovação ela é essencial para a perpetuação, né, de uma empresa, e nada mais... a prova maior é o momento que nós estamos passando com a pandemia. As empresas todas foram colocadas à prova, temos aí uma queda, né, de consumo, várias empresas fechando, um aumento do consumo online, intensificação de utilização de sites, WhatsApp, app de lojas, Instagram. Isso tudo não tem como também, depois que a gente voltar ao normal, o normal vai ser diferente, como já colocado aqui pelo Brás Costa e pelo João Domingos. Esse normal ele não volta ao que era anteriormente, e a gente vai, nesse momento, nós aprendemos a lidar com toda essa tecnologia online e à distância que trouxe um incremento aí da nossa forma de atuação. E durante a pandemia, o C-Ticket ele teve um papel também no apoio aí ao enfrentamento da Covid. Nós tivemos a participação no projeto de desenvolvimento de uma máscara antiviral para a Diclatex, junto com a Fiocruz. Foi financiado pelo edital de inovação e desenvolvemos um material têxtil já funcionalizado com ação antiviral e foi testado pela Fiocruz com relação à sua eficiência também já contra o Covid-19, né? Então, já temos essas máscaras desenvolvidas, não são essas aqui exatamente, isso aqui é apenas uma ilustração. Ela foi, inclusive, doada a hospitais
e a diversos hospitais pelo Brasil. Temos também uma tecnologia de não tecidos, né? Aquela dali foi de tecido, essa é não tecido também anti-Covid para as empresas JGB, por meio também de uma parceria com o Senai do Rio Grande do Sul, que foi o ISE, o Instituto Senai de Inovação de Engenharia de Polímeros. O escopo desse projeto foi a tecnologia de não tecidos anti-Covid-19 para uso em EPIs hospitalares, tá? Incluindo as máscaras PFF2 e a N95. Eu gostaria de citar aqui, né, analisar essa publicação junto com os profissionais da ABIT. Apoiamos também o desenvolvimento e a realização de eventos, criação conjunta de grupos de trabalho e a realização de missões nacionais e internacionais conjuntas, apoio e realização também de estudos e pesquisas, e nós temos hoje um programa de fortalecimento da cadeia têxtil e confecção chamado PFTC, que está em andamento agora, que é uma ação da ABIT, apoio do Senai CETICT. E com a ABTT, hoje a nossa grande anfitriã aqui desse evento, temos a participação em eventos e fóruns técnicos e encontros, a ABTT sempre contará com o nosso apoio, e o desenvolvimento de profissionais da área, e teremos um escritório na ABTT, nas novas instalações já do Senai CETICT. O Senai CETICT, como eu falei, está em processo de mudança. Essa unidade aqui é a unidade que vai ficar localizada na Barra da Tijuca. Na verdade, já está, o prédio já existe, estamos em fase de adaptação e a partir de 2021 o CETICT já estará ocupando esse prédio na Barra e agora já em operação o prédio que ocupa toda a parte de inovação do Senai CETICT. O da Barra vai contemplar toda a parte de formação de mão de obra e laboratórios de prestação de serviço. E no Parque Tecnológico, toda a parte de inovação. Eu convido a todos vocês que não conhecem, o Parque Tecnológico já está pronto para visita. Espero que a gente, em breve, possa receber visitas de forma mais intensiva quando a pandemia melhorar um pouco ou passar. E convido a todos vocês a conhecerem as novas instalações da área de pesquisa. Temos todo um parque de equipamentos, desde a fiação até a parte de beneficiamento, voltados para pesquisa e desenvolvimento na área têxtil. E o prédio da Barra, que vai contemplar toda a parte de formação de mão de obra. Eu agradeço a atenção de todos vocês, me colocando à disposição para responder qualquer questionamento aqui que for colocado. Obrigado aí a todos. Muito obrigado, Sérgio. Tivemos, então, uma visão bastante interessante, começando por Portugal, pelo Brás Costa, CITEV, Senai Francisco Matarazzo, Senai CETICT, o Instituto Senai de Inovação e as escolas. Ou seja, há um ambiente que nos permite termos otimismo com aquilo que nós temos que conduzir para que a indústria têxtil e confecção dos nossos países possam progredir naquilo que há de mais relevante, importante e moderno. Temos um grande desafio, que é atrair e cada vez mais disseminar o conhecimento e formar pessoas, não só aquelas que estão chegando no seu mundo acadêmico e se preparando para o mundo do trabalho, como aquelas que já estão no mundo do trabalho e que vão precisar de se requalificar, se recapacitar à luz das tecnologias vigentes e de possibilidades de trabalho que se abrem em frentes que não existiam anteriormente. Quanta coisa nova abre-se em torno dessa indústria, passando desde a matéria-prima até a ponta final no varejo. Nelson, você sabe que eu tenho um compromisso às 5h30 de uma live para tratar da sustentabilidade do nosso setor. Mas, de qualquer maneira, nós ainda temos aqui, são 17h12, nós poderíamos ir aí até às 17h25, e você havia me informado que já tem perguntas. Então, eu lhe agradeço se puder já colocar as perguntas para os nossos convidados atenderem às demandas daqueles que nos acompanham. Por favor. Bom, Fernando, obrigado por enquanto a todos. Nós temos aqui um comentário que foi feito e gerou 3 perguntas, tá? Desculpe que caiu a imagem de fundo aí, mas enfim. A pergunta é assim, na verdade é o comentário e surgiu as perguntas. Quem é o cliente agora e como a economia circular é importante para entender esse novo perfil? Aí as perguntas relativas a isso para você ou para alguém que queira responder, como é o novo perfil desse consumidor que está desenhando?
mais engajado e com acesso à informação? Bom, essas são os comentários e perguntas. Então, eu vou pedir, Nelson, se você concordar, que cada um faça uma rápida intervenção. O consumidor, sobretudo durante esta fase de pandemia, teve que comprar a partir de casa. Teve que comprar com o seu celular. Teve tempo para comparar, teve tempo para ir à procura de informação e não volta atrás. O consumidor será o driver fundamental das decisões no consumo, não mais o esquema tradicional do consumidor comprar aquilo que o varejo coloca na estante. Isso significa que a consciência ecológica, que é mais veemente no escalão etário dos jovens entre os 15 e os 35 anos, vai ter um efeito muito grande na procura de produtos mais sustentáveis, mas, sobretudo, com um esquema de rastreabilidade e de transparência completamente evidente. Não faltará muito tempo, faço aqui também um parênteses, e cabe-nos a nós, indústria, defender modelos que atendam a esta necessidade de informação sem pôr em causa os direitos de propriedade industrial de cada empresa. Enfim, é um desafio para o futuro, mas o blockchain está aí e vai completamente influenciar a partir do consumo, a partir destes consumidores muito info-incluídos, vai influenciar a obrigação das empresas de dar resposta a esta demanda. Muito obrigado, Braz. Por favor, João. Concordo em gênero com o Braz. Eu acredito que a questão da consciência com relação à preservação do meio ambiente, opções mais limpas, né, produtivas mais limpas, isso de fato tem cada vez mais influenciando o consumo, isso de forma mundial. Eu acredito que para os próximos anos essa pegada ela vai de fato balizar cada vez mais a forma com que nós produzimos e a forma com que as coisas são consumidas no mundo. Muito obrigado, João. Por favor, Sérgio. Cada vez mais nós teremos consumidores mais engajados com aqueles temas que, inclusive, colocados pela agenda global da moda. Então, cada vez mais, principalmente essa nova geração, né, ela está mais engajada com a rastreabilidade, com a eficiência do uso de água, com um ambiente seguro para os trabalhadores, se não tem mão de obra escrava. Então, tudo isso hoje, ela toma uma importância grande para a inserção dos produtos no mercado. Então, teremos cada vez mais consumidores que cobrarão mais das empresas esses pontos colocados aqui. E se vocês observarem, até essa nova geração, ela cobra já dos seus pais um comportamento já parecido com esses itens que foram colocados aqui. Então, é parecido com eles. Eles acreditam nesses pontos colocados e eles cobram já das pessoas que eles convivem, já no ambiente escolar, no ambiente familiar, e teremos esses profissionais cada vez mais, esses consumidores cada vez mais engajados com esses temas colocados aqui. É muito importante essa questão do engajamento, porque há aqueles que dizem também, eu acho com uma certa razão, que é um movimento de mão dupla. Por um lado, é o consumidor direcionando as suas demandas, as suas ambições, as suas visões de planeta. Por outro lado, também tem todo um processo educativo a partir da própria comunicação feita pelo nosso setor. Quer dizer, são interações que vão permitir essa evolução e encontrar um caminho que a sustentabilidade prevaleça, porque já era uma agenda do passado e é uma agenda do presente e do futuro. E isso não vai acontecer sem que tenhamos uma base tecnológica importante. E isso vai significar, falando aqui para esse grande evento realizado pela BTT, que nós tenhamos profissionais qualificados e preparados permanentemente, ou seja, o modo de aprender ele vai ter que estar permanentemente no ombro. Nós vamos ser aprendizes eternos e tendo a capacidade também de desaprender e desafogar aquilo que não traz mais valor, aquilo que não é um conhecimento mais útil, para incorporar os conhecimentos
que vão realmente atender às grandes expectativas de todos aqui que não só trabalham na nossa indústria, como também consomem os nossos produtos e serviços. E esse é um ponto que eu gostaria de colocar. Talvez pouquíssimas indústrias no planeta, pouquíssimos setores convivem tanto com o ser humano e têm perspectiva de conviver ainda mais do que a sociedade com a indústria têxtil e confecção. Do levantar ao dormir, em todo o dia, em todos os momentos, nós estamos convivendo e tocando e vivenciando a questão do têxtil nas nossas vidas. Nelson, eu agradeço muito a oportunidade que me foi concedida, agradeço muito àqueles que brilhantemente fizeram suas apresentações, o Braz, o João e o Sérgio, e eu diria que poucos países têm aquilo que nós temos. Agora, o nosso grande desafio, a meu ver, é como levar conhecimento e mobilização a todo esse universo fantástico de empreendedores, mas que tem posturas diferentes, dependendo da região onde estamos no país, ou dependendo do país onde se localize dentro da União Europeia. São empresas de pequeno porte também na União Europeia, empresas com até 9 funcionários em larga medida, e que precisam dessa mobilização, da nossa atuação como fatores indutores e também através do encadeamento produtivo nas suas relações com clientes e fornecedores. Eu peço desculpas por não poder ficar mais, porém, um outro compromisso da mesma natureza me espera daqui a 10 minutos, onde vamos tratar da questão da sustentabilidade e do reuso de materiais têxteis na nossa cadeia de produção. Nelson, parabéns. Um abraço a todos, um abraço, Braz, Sérgio, João e a todos que nos acompanharam até agora, desejando pleno êxito a mais esse evento organizado pela ABTT. Então, Pimentel, eu agradeço imensamente em nome da ABTT por todo o carinho e respeito que tem junto a todos a ABTT, a todos os profissionais. Então, agradeço aí a presença de Braz Costa, João Domingos, Sérgio Mota, que sempre estão à nossa disposição aí para levar conhecimento e informação. É isso que nós precisamos, é se unir para levar toda essa cadeia de conhecimento a todos os profissionais. Se o Pimentel, por favor, pode se ausentar, que tem o seu compromisso. Se você tem só me esperar mais 5 minutos, temos só mais 2 questões que acho que são bem pontuais e seria importante e nós já encerramos. Tá? Pimentel, maravilha, Nelson, parabéns pelo seu trabalho. Me desculpe ter que sair meio que a francesa, mas você sabia que eu já tinha esse outro compromisso. Tamo junto. Abração, pessoal. Braz, até breve. Você tomando uma caipirinha e eu aí tomando um bom vinho. Isso. Então, só retomando aqui mais duas questões, na verdade, aqui, que eu acho que é muito importante. Tem mais uma nova questão que, como o têxtil, a indústria têxtil, tem se preparado para mostrar não só de onde o produto vem, mas para onde ele vai após o consumo. Da mesma dinâmica, cada um puder falar um pouco, e já engatando da minha final, a última questão, que é, aproveitando que estamos no fim do ano, qual o grande desafio para 2021? Braz, por favor. Bom, ainda a primeira pergunta, estamos a falar de um sistema muito complexo. O setor têxtil e vestuário não são suficientes para resolver estas questões. O setor tem que estar articulado com muitas outras áreas, tem que haver um envolvimento político muito forte, e eu estou particularmente feliz com o facto da União Europeia, da Comissão Europeia, ter, através do Green Deal, estabelecido um conjunto de metas que terão que ser cumpridas, nomeadamente até 2025. Há um conjunto de metas a ser cumpridas até esse horizonte temporal, e o que significa que para nós passam a ser lei. Não deixa de ser uma vontade, uma motivação, seja dos clientes, seja das indústrias, mas é um compromisso político e é uma determinação do sistema político europeu para atingir esses níveis. Há pouco falava de bioeconomia. Bom, bioeconomia é um dos drivers desta política que está a ser seguida e vai ter consequências. Mas para ter consequências, respondendo diretamente à pergunta,
nós temos que ter o envolvimento de muitas entidades. Só alguns exemplos. Como poderá haver a reciclagem de produto têxtil no fim de vida se os sistemas de recolha de resíduo sólido urbano não estiverem preparados para isso? Como é que pode haver essa reciclagem se não houver sistemas de separação nestes serviços de recolha de resíduo sólido urbano? Como é que pode haver reciclagem se não houver reengenharia do desenvolvimento das peças de vestuário logo na nossa indústria para que a separação de materiais diferentes seja possível para permitir a reciclagem? E, finalmente, como é que nós vamos conseguir que todos estes processos de reciclagem, de reutilização dos materiais em fim de vida, sejam economicamente sustentáveis? Porque essa é uma questão fundamental. Todos os jovens estão muito motivados para a sustentabilidade, mas se um produto sustentável custar 2 vezes o que custa um produto não sustentável, nós vamos ter muita dificuldade em fazer esse percurso, o que significa que cabe à comunidade científica, à comunidade tecnológica, às empresas, fazer o desenvolvimento de soluções de sustentabilidade, mas com elevados níveis de eficiência para que os preços sejam compatíveis com aquilo que os consumidores estão preparados e desejosos de poder comprar. Há uma questão aqui no chat que endereça este problema do valor, pois o valor é extremamente importante, não são apenas as pessoas de mais alta renda, quem tem mais baixa renda também está motivado. E se tiverem dúvidas sobre esta questão, pensem no que aconteceu com o celular. O celular hoje está difundido por todas as classes sociais. O WhatsApp e o Brasil é talvez o país do mundo em que o WhatsApp está mais difundido. Vejam a dinâmica de conversa, de troca de informação, de troca de opinião que é utilizada no Brasil através do WhatsApp, sem nenhuma barreira de classe social ou de nível de renda. Não tenho dúvida que não será uma barreira. Cabe-nos a nós, indústria e comunidade científica e tecnológica, desenvolver os processos que tornem a sustentabilidade não um luxo, mas que tornem a sustentabilidade um must para todos os consumidores. Sim. Bom, é isso mesmo. Bom, você também já conseguiu responder essa questão que está no chat. Agora eu passo para o João Domingos. Se o João quiser que eu repita a pergunta, eu faço. Não é necessário. Na verdade, eu vou complementar o que o Brás colocou, dá a impressão até que ele está falando do Brasil, né? Porque eu acredito que os problemas sejam bastante parecidos. Eu fico pensando que um primeiro momento, um chute inicial, de fato, é a regulamentação. A regulamentação é o que causa discussão, na pior das hipóteses, é o que traz o tema à tona. Ainda que a gente saiba que no próprio país existe um movimento tentando fazer a destinação correta, o retorno disso para o fabricante, assim como deveria estar sendo feito com as pilhas e baterias, etc. E tal, né? Que a gente sabe que ainda é para ser, mas ainda não acontece dessa forma como um todo. Enfim, a gente sabe que no nosso país especificamente, eu vou falar do Brasil, né, Brás, a legislação muitas vezes ela existe, mas ela não é aplicada. Tem vários motivos, várias causas, a gente sabe disso, acho que é uma questão, num primeiro momento, de cunho educacional, assim como é a própria questão está aqui no chat, do nosso amigo Reinaldo. Reinaldo, isso. E que é cultural também, e que também cai na questão educacional. Né? Eu acredito que enquanto as escolas, enquanto as famílias, enquanto a gente não falar disso de forma pautada em agenda educacional, dificilmente um adulto que não ouviu isso enquanto criança vai trazer esses valores consigo e vai ter isso como influência de compra. Eu acho bastante complexo isso. Então, mas também acredito que, se comparado a anos atrás, o patamar que nós nos encontramos hoje é outro.
né? Dizer que nós não evoluímos com relação a isso, não dá para dizer isso, pelo contrário. A gente evoluiu sim, mas o campo para esse assunto tem muito ainda a caminhar. E eu acho que tanto um quanto o outro passa por uma questão educacional. Sérgio, por favor. Pensar na economia circular para o setor têxtil e confecção, ele é um setor bastante complexo, se vocês observarem a gama de fornecimento, de matérias-primas, de produtos, realmente é um problema bastante complexo, mas já vejo uma iniciativa de algumas empresas com relação ao avanço e à preocupação, já com alguns pontos, como a rastreabilidade, o uso eficiente mais de água e de produtos. Então, já existe um movimento, mas ela realmente vai ter que passar por um conhecimento mais da cadeia toda produtiva, e você fazer essa integração, eu considero ainda um grande desafio para o setor. Existem iniciativas pontuais, porém ainda muito incipientes, mas eu acredito que a gente avançará nesse ponto. A segunda parte da pergunta, eu acho também que o grande desafio para 2021, primeiro, é a retomada. As empresas têm que pensar na retomada em relação ao grande impacto que a pandemia trouxe, mas ela traz consequências também que serão levadas ao longo do tempo. Aí não é algo que vai acabar e vai começar algo novo. E a pergunta que está colocada aqui pelo Reinaldo é muito interessante, né? Porque com isso tudo, principalmente trazendo um pouco para a realidade do Brasil, o impacto da pandemia, ele cria um fosso ainda muito maior entre a classe miserável, realmente ela começa a ser ampliada na economia brasileira. Então, tem um fosso entre as classes agora, o distanciamento e a distribuição da renda, ela fica mais desigual, ela fica mais complexa, e isso vai impactar também o consumo, por exemplo, dessa parte da população que consome esses produtos, né, de menos valor agregado, e isso vai ter impacto, sim, nessas confecções que têm o destino para... E quanto a envolver esses consumidores também, é um problema, como já colocado aí também pelo João Domingos, é um problema educacional. Se vocês observarem a pirâmide de Maslow, na base, se você tem parte da população que não tem as necessidades básicas ainda atendidas. Então, como é que essa pessoa que não tem as necessidades básicas atendidas, ela vai pensar em meio ambiente, ele vai pensar em restabilidade? Então, existe uma gradação, né, na pirâmide de Maslow, em que você tem que satisfazer primeiro necessidades básicas, educação, e aí você vai avançando até você poder dar atenção e a consciência aos problemas ambientais e aos problemas de impacto do meio ambiente. Então, é um problema bastante complexo no Brasil, e ele vai se tornar mais complexo e fruto aí da pandemia. Então, é um grande desafio. Mas eu considero assim, a retomada e o foco realmente na eficiência. As empresas têm que pensar na eficiência com relação à produtividade e custo e qualificação das pessoas que trabalham. Perfeito, então. Bom, agradeço a todos. O Brasil levantou a mão. Eu agradeço que me des a palavra, porque eu não respondi à parte da pergunta sobre o futuro, sobre Sim, verdade. 2021. Eu estou com o Sérgio, claro, a retomada é o nosso primeiro objetivo. Mas gostava de dar uma nota de otimismo relativamente à adoção de práticas mais sustentáveis, mesmo pelos consumidores de mais baixa renda. Em Portugal, num ano, aboliram-se completamente as bolsas de plástico dos supermercados. Num ano. E mais recentemente, quando se difundiu a ideia de que os oceanos estão envenenados com microplásticos, as cadeias de fast food aboliram os canudinhos de plástico, as máquinas de vending aboliram os copinhos de plástico. Neste momento há uma grande discussão sobre o takeaway e a utilização de plásticos nas embalagens takeaway. Os supermercados já estão a embalar o peixe em sacos de papel, revestidos a materiais de base celulósica que lhes conferem a impermeabilidade. E tudo isto aconteceu num ano. O que está para acontecer no futuro, em termos de sustentabilidade, estou perfeitamente convencido que vai ter uma velocidade que nós não imaginávamos. O mundo está
com os olhos postos no planeta. O Brasil está com os olhos postos no planeta. São pessoas de baixa renda no Brasil que se questionam sobre a atividade industrial, que põe em causa os seus recursos naturais. A gestão da água, a disponibilidade de água potável, a questão da desflorestação da Amazónia e de outras regiões do país, etc. Não é necessário, no momento que estamos a viver, que haja uma grande literacia, uma grande cultura geral, para que se perceba que algo está errado no nosso planeta e que é necessário mudar atitudes para melhorar o futuro dos nossos filhos. Eu dava este exemplo como uma nota positiva, de esperança para aquilo que será o próximo ano, e não posso deixar de terminar com a minha esperança pessoal de voltar ao Brasil no próximo ano. É isso mesmo, Braz. Foi muito pontual a sua colocação dessa maneira. Realmente a gente tem aí toda essa parte de sustentabilidade que é um desafio para todos os setores, enfim, né? É cultural, enfim, mas eu acredito que se a gente for engajado, como todos nós estamos engajados em demonstrando aí a todos os prós e os contras de tudo isso, a gente consegue fortalecer essa cadeia sustentável, enfim. Né? Temos grandes aí profissionais trabalhando contra isso, contra essa poluição que existe, tá? E esse é o nosso papel, agora, o papel da BTT, é o papel de vocês, né, todos os nossos colaboradores. Agradeço o apreço que tem por nós, pelo prestígio e respeito que tem por todos os profissionais têxteis, tá, de estarem aqui, se dedicando esse tempo. O próprio Braz já é noite na Europa e está aqui com a gente trazendo conteúdo, essa informação. Mais uma vez, agradeço a todos por essa participação. Pode contar conosco com a BTT, enfim, nós estamos numa cadeia de informação muito grande e a BTT está presente a todos vocês aí para aquilo que precisarem. Tá? Muito obrigado por essa participação. Um grande abraço a todos. Obrigado, Braz, João, Sérgio e a todos que estão nos assistindo. Essa apresentação, essa live vai ficar gravada, vai para o canal do YouTube, e quem quiser assistir novamente, ou então compartilhar com outras pessoas que acreditam que o assunto é importante, por favor, é só estar lá no canal do YouTube. Um grande abraço, boa noite, boa tarde a todos, muito obrigado. Viu?